Boa noite, André Luiz. Boa noite, casa querida. Cara, em especial meu coração. Casa a qual sou profundamente grata sempre. Faço questão sempre de repetir quando sou convidada, que nos ambientes do CEAL que eu tive há algum tempo, lá se vão algumas décadas, o primeiro letramento kardeciano na Mocidade Meal, Mocidade André Luiz. Por isso, sempre que eu volto a casa, de alguma sorte, presencialmente ou remotamente, é sempre um momento assim, de profunda gratidão no meu coração. Então, estou feliz e grata de estarmos nessa noite, ainda mais pelo tema, André Luiz. Nessa noite, nesse mês em que falamos do valor da mulher na sociedade, né? Em respeito à data de 8 de março, quando é celebrado mundialmente o Dia da Mulher, vamos então refletir acerca da temática que nos foi solicitada pela casa, a mulher no Evangelho. Pensar acerca do nosso lugar como mulher no Evangelho de Nosso Senhor é algo que muito nos honra. Precisamos pensar, André Luiz, que a vinda de Jesus, de todas as formas, é profundamente revolucionária. É revolucionária quando Jesus nos ensina que Deus é Pai. É revolucionária quando Jesus nos traz como lei única nos nortear para a eternidade o amor. Algo que já deveria ter revolucionado os nossos caminhos, mas haverá de revolucionar no transcurso dos erros quando formos amadurecendo cada vez mais, né? Em espírito e verdade. É revolucionário quando Jesus traz a mulher para o lugar dela. Lugar de filha de Deus, de trabalhadora, ombreando com os homens na construção do mundo regenerado, do mundo onde queremos habitar, do mundo em que ela deseja estar, quando Jesus a traz para ser quem ela deseja ser, né? Sem as amarras do atraso social, sem o atavismo que o mundo material impôs como jugo à mulher por tantos séculos, por tantas eras, portanto. Jesus não se limita de forma alguma ao atraso da época, nem ao atraso terreno. Traz-nos para o lado dele como irmãs, como ele trouxe todos nós, né? Toda a população terrena, para caminhar com ele, convidando-nos. Observamos de maneira linda várias passagens que nos tocam de Jesus com as mulheres, né? Passagens lindas que compõem a boa nova de Nosso Senhor, nos lembrando quem somos, né? Qual que é o nosso papel na sociedade. Nosso papel é o de sermos quem quisermos ser, de estarmos onde quisermos estar, mas sem nunca perdermos de vista que a nossa meta será sempre uma caminhada amorosa. Viu, Céu? Uma meta de construção de amor na terra, de doação amorosa, de doação maternal. Quer sejamos mães biológicas, mães pela via do coração, quer sejamos mães dos filhos da terra que nos virão em quaisquer cenários que quisermos, em quaisquer caminhos. Né? Jesus nos convida a amarmos e seguirmos o caminho do amor. Né? Observamos no Evangelho, são várias as passagens, vamos aqui nos nossos 30 minutos de reflexões conjunta, rememorar esses momentos. Vamos fazer uma viagem no Evangelho que nos emociona. Viu, Céu? Há de emocionar. Porque no momento que Jesus vem, como eu falei, é revolucionária a vida do Mestre, né? Naquele momento, se hoje as mulheres enfrentam tantas dificuldades, né? Para serem mulheres num mundo que ainda é muito apartador, vocês imaginam isso há 2000 anos. Há 2 milênios. Mulher não tinha qualquer direito. A gente observa isso claramente, assim, nas transcrições históricas da época, as mulheres não eram nem contadas, né? Se falasse que no ambiente havia 10 pessoas, certamente não havia mulher ali. Ou se houvesse, não era contado, eram 10 homens, entenderam? Mulher era tido como um objeto de passação de mão na questão do valor, então uma herança, que um pai passasse para um esposo, um marido, um dote, né? A mulher não... Jesus chega numa época, se hoje nós somos ignorantes moralmente, vocês imaginam isso há 2 milênios, né? Então, Jesus vem e observa, assim, a ignorância graçando na terra. Mas Jesus está além disso, além de todas as limitações humanas, além das limitações humanas do dia de hoje, inclusive, né? Jesus nos traz para perto dele. Observamos isso naquele episódio lindo em que Jesus é chamado a curar a filha de Jairo, né? Uma criança, uma menina, e era tida já como se estivesse morta.
E a fala de Jesus para Talita, a filha de Jairo, chamava-se Talita. É a fala de Jesus para todas nós. Todas as meninas, todas as mulheres da terra. Jesus olha para ela está desfalecida no leito, né? Devido à ignorância da medicina na época. Jesus segura na mão dela, como segura nossas mãos, tá, Céu? E fala, Talita, cumi, em aramaico. Que significa, Talita, levanta-se. Talita se levanta, curada da enfermidade física, para a surpresa de todos. Então, para pensarmos nas mulheres do Evangelho, principiemos pensando em Talita, tá? Ao Jesus segurar a mão de Talita e falar, Talita, come, levanta-se, Jesus falava para todas nós, segurando nossas mãos e convidando-nos a nos levantarmos, joelhos desconjuntados mesmo, das dificuldades de todos os dias, dos preconceitos de toda ordem, da ignorância da terra, das dificuldades terrenas, das enfermidades que são físicas, que são morais, né? Jesus segura firme na nossa mão como nosso irmão maior e nos convida a nos erguermos para sermos quem quisermos ser, sem jamais nos afastarmos dos caminhos da moralidade, da retidão que nos pertence. Sermos mulher e podendo ser o que quisermos, não nos permite atos moralmente condenáveis, entendendo como atos moralmente condenáveis, aqueles atos que a nossa consciência não chancela. Perscrute bem a sua consciência antes de dar qualquer passo e pergunte se você, como filha linda de Deus que está autorizado a fazer isso ou aquilo. E o Deus que habita a sua consciência lhe dirá. Quando Jesus nos segura a nossa mão, quando convida a Talita a se levantar, e portanto segura a mão dela, segurando a nossa, e nos convidando a nos levantar, Jesus nos convida a fazer uma caminhada de cura de nós mesmos, né? Deixando para trás todos os adoecimentos que já fizeram parte, espirituais, morais, psíquicos, emocionais, que já fizeram parte de nós, para irmos na medida das nossas capacidades, no tamanho do passo que conseguirmos, avançando cada vez mais, na jornada linda, radiosa, amorosa, que nos pertence, como mulheres que somos. Assumirmos o nosso lugar de irmãs queridas e amadas do Mestre na Terra, significa trazer para nós o direito e o dever de construir um locus cada vez mais bonito onde estamos inseridas, para colocarmos o nosso construto na edificação de um mundo melhor. Esse é o papel de mulher na Terra. Papel de mãe, no conceito lato, como geradora, aquela que gera melhores condições, propicia melhores cenários, que gera novos estratos para que ali possam brotar novas sementes, né? Esse é o conceito do amadurecimento de mulher como mãe, né? Como mulher como geratriz, aquela que geratriz e a nutriz, que gera a vida e que nutre também, de todas as formas, como a gente pode entender que se gera vida, né? Gera vida de maneira mágica no âmbito dos nossos corpos e gera vida vivificando o próximo. Nutre a partir dos elementos físico-bioquímicos que o nosso corpo permite, né? No processo de alimentar um bebê, mas também nutre espiritualmente, especialmente, né? Espiritualmente, emocionalmente, todos aqueles que a providência divina permite que venham na nossa direção, que estejam à nossa volta, inseridos no locus, no pequeno jardim onde Deus nos matriculou para a nossa própria evolução. Né? Aí compreenderemos que todas as pessoas que estão à nossa volta são materiais divinais, que estão aí para nos ajudar no processo de alteridade fraterna, irmos nos aperfeiçoando, irmos nos melhorando. Encontramos Jesus em diálogos lindos e inesquecíveis para nós, com diversas mulheres, né? Numa época que a mulher era desvalorizada, Jesus atrás para perto do coração dele, do abraço dele, né? Da presença mais que linda dele. Encontramos esse momento impressionante para os nossos corações, que se dá naquele momento mágico, no Evangelho, quando Jesus, no poço de Jacó, dialoga com a mulher que ia buscar água. Vocês lembram? O diálogo de Jesus com a mulher anônima, no poço de Jacó, a princípio anônima, né? No poço de Jacó. Vejam que curioso, Jesus vinha de uma grande viagem, afasta-se um pouco dos discípulos e vai à frente para o poço. Por que ele sabia? Por que ele vai à frente, né? Nada no Evangelho de Nosso Senhor, pode nos passar despercebido agora. 2000 anos passados. É preciso que olhemos com os olhos de ver. E compreendamos que Jesus sabia daquele encontro. Que ele sabia da vinda daquela mulher, que aquele diálogo era importante para ela e para todas nós.
as mulheres que viriam depois, herdeiras de nós mesmos, né? Que renasceríamos muitas vezes na terra, voltaríamos muitas vezes a outras instâncias encarnatórias até que aprendêssemos a lição. A mulher vai de tarde. Jesus vinha da caminhada no fim da tarde, né? O Evangelho fala que ele vinha de um outro lugarejo. E ela vai buscar água à tarde no poço. Por que ela ia buscar água à tarde? Nenhuma mulher buscava água à tarde naquela época. As mulheres iam buscar água de manhã, porque com a água elas faziam os afazeres domésticos, de alimentação e de higiene no ambiente doméstico. Por que ela vai de tarde, gente? Porque ela quer se esconder da comunidade. Porque ela era mal julgada, mal vista, mal falada. Porque era uma mulher que já estava em uma união que era já adiantada. As mulheres costumavam ficar, como elas eram como dotes, elas costumavam ficar na união que elas eram colocadas, né? E essa mulher, por algum motivo, já estava num quarto casamento. Algo que não era comum na época. Pobre dela, né? Que era julgada pelo outro. Aprendermos para nós que a gente não deve nunca julgar ninguém. A gente não sabe da história do outro, não sabe o que move o outro. E o outro, os Espíritos falam muitas vezes, carrega dores e lutas que se fosse conosco, nós nos suportaríamos. Entenderam? Então jamais teríamos condições de aquilatar qualquer procedimento, qualquer conduta de quem quer que seja. Nem prescrever a conduta do outro. O que a gente pode, quando convidado, é compartilhar da nossa experiência, do nosso aprendizado, amorosamente, para que a pessoa, então, levante-se de si mesma e tome suas próprias decisões. A nós nos compete respeitar o outro, sempre, 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 em todos os cenários. Por isso que o Chico dizia assim, que ele deixava o outro ser quem ele quisesse ser. Ou até quem ele pudesse ser, viu, Céu? Às vezes não é nem quem a pessoa quer ser, que ela pode. Porque ela pode ser, quanto a ele, não. Quanto a ele era quem ele devia ser. Por isso lembrarmos, né, no mês da mulher, compete-nos como mulheres, que já compreendemos as luzes e bênçãos do Evangelho de Nosso Senhor, sermos quem devemos ser. E quem você deve ser, mulher, está escrito na sua consciência. Não sou eu nem ninguém que vai dizer para você quem você deve ser. Você mesmo que decide. Segure bem firme nas suas mãos a rédea da sua vida e nunca mais delegue a ninguém as decisões acerca do seu destino. É você quem sabe, mulher, o que é adequado para o seu caminho, para o seu passo, para a sua jornada. As leis de Deus habitam na sua consciência. Consulte, perscrute, toque-se. Nunca mais está adormecida na vida. Nunca mais delegar quem quer que seja as decisões acerca da sua vida. Tá bom? A mulher vai ao poço de Samaria, era uma samaritana, né? Pegar água à tarde. Jesus está no poço e aguarda um pouco de água. Afinal de contas, ele não tinha um copo, né? E aí, quando ele olha para ela, pegando a água ali no esforço, no fim daquela tarde, e ele fala para ela que tinha sede. E ela se assusta, né? E fala, Senhor, como sendo judeu, falas comigo, que sou uma samaritana. Ela leva um duplo susto. Primeiro que ele era um homem, dirigindo a palavra mulher, os homens ignoravam as mulheres. Né? E segundo que ele era judeu. E os judeus tinham um profundo preconceito com relação aos samaritanos. Apenas por um preconceito de forma, viu, Céu? É importante a gente ver isso. Como a gente foi atrasado, segue sendo muitas vezes. Os judeus não viam bem, viam mal os samaritanos, porque os judeus iam para a cidade sagrada de Jerusalém rezar, orar, rezar. E os samaritanos rezavam no monte de Jacó, onde o pai Jacó havia visto, no entendimento deles, a Deus. Entenderam? Então, por um preconceito de forma, eles não se falavam, eram tribos que não se falavam. O preconceito dos judeus, que era uma tribo maior com relação aos samaritanos, era muito grande. Jesus não se importa com os nossos atrasos morais, com os nossos preconceitos atávicos, que até hoje existem, né? Quantas vezes nos afastamos de alguém por um preconceito que nos pertence? Deixemos o outro ser quem ele pode ser, quem ele consegue ser. A nós nos compete amar, entender, acolher e libertar o outro. Libertar para ele viver as experiências dele, né? Jesus está acima disso. E ele exemplifica isso claramente nesse episódio, como em tantos outros. E aí ela fala, como tu, Senhor, sendo judeu, falas comigo, que sou samaritana, e ainda mais, né, mulher. Jesus sabia da dor que ia naquele coração, né? De tanto que ela havia procurado ser amada e amar, e por isso que ela estava já no quarta união, não encontrava o afeto que ela buscava. E Jesus fala para ela, mulher, se bebes da água que eu bebo, nunca mais terá sede. E ela compreende ali que ele trazia a água da vida. Jesus oferece para ela um amor que não morre, que não seca. É o amor que nos envolve completamente, que descedenta todas as sedes do Espírito. Né? O amor que não passa, que nos pertence, porque somos filhos de Deus, Céu. É isso que nós somos. E Deus é amor, João nos fala. Nós também somos. Que possamos, a partir desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana descrito no Evangelho, também, Céu, beber dessa água.
em bebermos da água que o Mestre nos traz, a água da vida, e que essa água nos permita também compartilhá-la dela com todos à nossa volta, em pequenas searas, em pequenos jardins, para que, sendo dignas de pequenas labores, nos sejam confiadas cada vez mais tarefas maiores, no maior número de pessoas. Que possamos, colocando-nos como despenseiros da água da vida na terra, que é a água do Cristo, cada vez mais possamos oferecer da bênção da vida, que é o amor, a toda criatura que vier em nossa direção. Esse é o nosso lugar bonito, o nosso lugar de mulher, de, se Deus quiser, conseguirmos ser despenseiras, que lindo, da água da vida, do amor que não seca, que não passa, que não se extingue na terra. Nesse mês da mulher, pensemos nisso. Qual é o seu lugar na sua vida? Qual é o meu lugar na minha vida? Qual é o nosso lugar na terra inteira? Se não é lugar de oferecermos amor, de darmos amor, não seria nenhum outro. Encontramos Jesus amando-nos, acolhendo-nos, aceitando-nos como mulheres tais quais somos, para que possamos cada vez mais crescer em todas as virtudes que nos cabem vivenciar e distribuir à nossa volta, né? Episódio inovidável, Ceal, do Evangelho, da relação de Jesus com as mulheres, dá-se no instante do julgamento da mulher adúltera. Lembra disso? Vamos lembrar? Para a gente compreender o acolhimento, o amor, a profunda compaixão de Jesus por nós, né? Que significa olhar para nós num cenário que era grotesco. As mulheres eram lapidadas, né? Morriam apedrejadas quando pegas em ato que era considerado adúltero. Jesus está acima desse julgamento humano, parcial, limitado, desde sempre, né? Nos ensinando a nos amar, olhar com compaixão, com compreensão e acima de tudo, com honestidade moral e de propósitos. Porque Emmanuel nos fala, aquele que caiu hoje sou eu amanhã. Corro o risco de cair igual. Aquele que caiu hoje sou eu ontem. Caí igual ontem no nosso passado encarnatório. Entenderam? Então, jamais julgar o outro. Podemos condenar um ato falho. Por isso que a gente aprende lá no Eclesiastes, que Deus abomina o pecado e ama o pecador. Então, nunca julgar a pessoa, a gente não sabe o que move a pessoa. Os bispo nos falam que às vezes na distância de um braço, há alguém carregando fardos tão pesados, às vezes sorrindo perto da gente, se fosse conosco a gente não suportaria, a gente se vergaria, entendeu? Então podemos condenar um ato, no sentido de quê? Olhar para um ato e falar, esse ato, por tudo que eu já sei, meu Deus do céu, por tudo que eu já aprendi, esse ato eu não pratico. Mas jamais condenar a pessoa. Não temos condições de saber o que move, o que está no coração do ser humano, né? O episódio deve ser inesquecível para nós mulheres, né? A mulher havia sido pega em adultério. E os homens trazem-na para julgamento em praça pública. Na verdade, os fariseus queriam também eram naquele momento julgar Jesus, né? Colocá-lo numa cilada, porque eles eram muito falhos moralmente. Ocupavam cargos reconhecidos na sociedade, mas eram criaturas frágeis moralmente. Até hoje temos muito assim na nossa sociedade. Não se engane, viu, Sal? Com relação aos postos da terra, os títulos da terra. Muitas vezes um título grandioso esconde uma alma frágil, fraquíssima moralmente, tá bom? Conquiste seus títulos, seus postos, mas não se esqueça, nada disso tem valor real. O que tem valor real é o que está no coração. Uma pessoa tem valor real por aquilo que ela carrega no coração dela, no intelecto, que é aquilo que passa a compor o patrimônio do espírito, sendo que o que está no intelecto dela deve ser convertido em ação para virar sabedoria, senão também não adianta. Se for só alguém que acumulou conhecimento e virou estante ambulante, também não adianta, entendeu? E o amor deve ser vivido, deve ser transformado em caritas, que em grego é o amor vivido, né? A mulher é trazida para a praça pública, puxada aí pelos cabelos do sofrimento. A Amélia Rodrigues nos traz um profundo ato de violência, né, e é jogada na frente de Jesus. Pausa, não se fala do homem com quem ela estava adulterando. Veja o preconceito da época, o machismo e a misoginia, né? Na época, a mulher adulteraria sozinha, por acaso? Ninguém fala do homem que estava com ela, apenas da mulher, né? Jogam ali e pede Jesus e falam, né? Jesus, essa mulher foi pega em adultério, pecando, né? Como se ninguém pecasse, né? Entendendo o pecado na origem grega da palavra, amatia, erro de rota. É só isso, tá? Se você pecou, retifique a sua rota, peça perdão, decida, prometa para você mesmo que nunca mais você fará isso e siga em frente. Porque nós somos alunos ainda em aprendizado e muitas vezes erraremos. É importante a gente não ter leniência com o erro, né? Uma vez que a gente sabe que aquele ato é condenável, nossa consciência não aprova, então não cometer porque a gente se violenta. Ninguém consegue machucar o outro sem se machucar primeiro. Entendeu? Então, porque a gente vai ter alto amor, nós não cometeremos mais atos que a nossa consciência desaprova.
Porque a gente não fere ninguém sem se ferir antes. Então, para evitar que a gente se fira, porque a nossa jornada de ser cada vez mais iluminada e bonita, nós vamos cada vez mais viver em congruência entre aquilo que a nossa consciência pede, chancela, diz, dita, e aquilo que a gente faz, da forma como a gente age, da forma como a gente vive, entenderam? O compromisso conosco mesmos, de sermos cada vez mais mulheres melhoradas, vis-à-vis da nossa própria consciência. E as regras de conduta que nós assimilamos como aquelas que estão à altura do ser moral, moralizado, que já podemos ser, graças a Deus, né? A mulher trazida, os homens falam, Senhor, ela foi pega em adulterando, ou seja, violando uma regra, né? E aí perguntam para eles se deveriam jogar as pedras para lapidá-la, que era a punição da época. Jesus e os evangelhos que estavam escrevendo na terra, céu e na terra permanece, escrevendo, né? Ou seja, ele olhava para a terra, refletindo do lugar dele, de nosso guia, de nosso modelo, de nosso Senhor, de nosso governador, desde sempre, né? Pois consta no Eclesiastes, desde antes que estivesses aí, eu sou. Então, Jesus, uma alma que está num caminhar infinito à nossa frente, não temos como aquilatar, né? Olhava para a terra e responde para aqueles homens, né? Que aquele que estivesse sem pecado, ou seja, aquele que não tivesse errado de rota nenhuma vez, jogasse a primeira pedra. De maneira linda e simbólica, os evangelhos contam que os homens começam a se afastar, então, jogando as pedras no chão. A começar dos mais velhos, até os mais moços. Por quê? Porque quanto mais vivemos na terra, maior é a chance de errar, né? E aí, então, a probabilidade de errar se torna maior. Os homens todos saem, deixam as pedras. A mulher fica ali sofrida, descabelada, chorosa, no chão. E então os evangelhos narram que Jesus pergunta para ela: onde estão, filha, aqueles que a condenavam? Jesus a chama de filha, trazendo-a para o coração, tá bom? Lembremos disso, que isso nos emocione. Jesus nos chama a todas de filhas, tá bom? Nós somos as irmãs menores dele, amadas. Sinta-se amada por Jesus, que é seu amor maior, seu amigo maior, seu guia maior da terra, tá bom? Ele que nos ensina o amor do Pai, que é o amor maior que pode existir pra gente, que é o amor incondicional. Lhe ama como filha, lhe ama como irmã. Sinta-se assim, tá bom? Ele fala pra ela: onde estão, filha? Com profundo amor, aqueles que a condenavam? E a moça fala: não ficou ninguém, Senhor. E ele fala: então eu também não a condeno. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele lecionava ali para ela, para todas nós, que nós somos as herdeiras de nós mesmos e que colheremos os frutos de nossos próprios atos. Somos artífices da nossa caminhada. E quanto mais agirmos com retidão de propósito, com consonância entre o que preceitua a nossa consciência, nossas escolhas, nossos atos, menos sofreremos e mais seremos felizes. Acolhimento, a compaixão de Jesus àquela mulher que já havia sofrido escárnio público, não precisava de mais nada, é algo que profundamente nos toca, porque como mulheres sofremos muitas vidas, né? O preconceito, a carga, mas Jesus nos coloca de pé, lembra? Talita come. Para que cada vez mais acertemos e caminhemos uma jornada que é linda, que nos pertence e que é uma jornada profundamente amorosa, né? Deve ser assim, sim. Tanto que a mulher traz em si o único portal que pode trazer os espíritos, da paz dos espíritos para o plano terreno, que é o próprio corpo. Se ela vai ser portal ou não, entendemos hoje que é uma escolha, né? O direito de ser ou não mãe na terra biológica. Mas ela traz isso em si. E essa condição, que é uma condição belíssima e linda, expressa para nós todos a condição amorosa, né, de geratriz que somos. De geradoras de ideias, geradoras de transformações, geradoras de vida, no sentido de vivescência, né, de valores bons e de beleza e de amor. Pensemos em Jesus ensinando-nos profundamente a amar. Não é assim? Vamos lembrar aquele momento também inesquecível do diálogo de Jesus com Marta e Maria na casa de Lázaro, né? Para a gente compreender onde Jesus nos coloca no Evangelho, né? Onde o Evangelho nos coloca, a partir de onde Jesus nos colocou na terra. Vocês lembram? Jesus tinha ido pregar na casa de Lázaro naquele dia, né? Vocês imaginam que coisa linda receber Jesus na sua própria casa? Então, Maria e Marta cuidavam da casa, né? Eram as irmãs de Lázaro. E as duas estavam naquele entardecer, arrumando o lar, preparando tudo para receber, né, as pessoas que viriam. Chega Jesus. Coisa linda, né? Receber Jesus na sua própria casa. Vamos lembrar de Jesus, consoante nos fala de Valdo? Nos pés, as alpercadas de couro,
As vestes simples, né? A túnica simples e rústica. O cabelo da cor do mel, balouçado pelo vento do mar da Galileia. E no olhar, o acolhimento mais profundo que a terra jamais vira. No sorriso, a compaixão e o amor como marcas indeléveis, de forma que a terra jamais houvera visto, jamais verá. Esse é o nosso Jesus de Nazaré. Jesus chega para pregar. Nesse momento, chega na casa de Maria e Marta, gente, como tem vindo às nossas casas, tá bom? Receba Jesus na sua casa psíquica. Só que para abrir a porta para o mestre, a fechadura já está por dentro. Só você pode abrir a porta da sua casa psíquica, do seu coração, para que Jesus aí adentre e faça a sua morada. Chega Jesus na casa. O que as meninas fazem? Marta, aí fica mais angustiada, que com Jesus vem todo mundo. Vocês conseguem imaginar isso? Quem andava com Jesus, gente? Todo mundo. Os pobres, os ricos, as mulheres, os soldados, os tropiados, todo mundo em volta, né? As crianças também iam, porque onde tinha mulher tinha criança. Os mendigos, os chamados coxos da época, pessoas que tinham alguma limitação, né? Na mobilidade. E todo mundo atrás de Jesus, todo mundo queria ver Jesus. Então vai Jesus pregar na casa deles, entra aquele monte de gente. Vocês conseguem imaginar o cenário? Marta, então, que cuidava da casa junto com Maria, se angustia. Maria para. Jesus começa a falar. Maria para. Maria para, senta-se aos pés do mestre e começa a ouvir aquelas pregações que eu marcar uma delas para a eternidade, né? Para tudo. Para o azáfama cotidiano, para a algavaria do dia a dia, para ouvir Nosso Senhor. Marta não. Marta fica angustiada, continua, pega o pano, puxa a cadeira, tem que abrir a janela, meu Deus do céu, não limpei ali, continua fazendo as coisas, né? Que ela tinha que fazer. Presta atenção. Viu, meninas? Muitas tarefas nos convidam a serem executadas. Muitas tarefas a serem executadas. Há muitas tarefas a serem executadas, nós somos convidados todos os dias. Mas preste atenção. Saiba selecionar, saiba pensar, jamais postergar para o amanhã o que pode ser feito hoje, mas use de sabedoria nos seus quefazeres, que são muitos, e se multiplicam no dia de hoje, né? A Marta continua aí fazendo. E aí, de repente, ela olha e vê que o mestre pregava, e que Maria estava absorta, observando, recebendo na alma aquelas lições lindas e infindas. E aí, Marta, então, faz um reclamo, né? Para o mestre, ela fala: Jesus, Senhor, não te incomodas que Maria não me ajude? Que Maria se aquiete ouvindo apenas? E Jesus, com muita calma, leciona para Marta, sabendo que todas as palavras do mestre, que não foram escritas por ele, mas seriam escritas pelos evangelistas, né, os 3 sinópticos e mais João, chegariam até nós como lições que um dia se tornariam, enfim, imorredoras no nosso coração. Né? Porque, enfim, aprenderíamos o fundo das lições, não somente a forma, viu, Céu? Porque já decoramos a forma, né? Sabemos o evangelho de Nosso Senhor, os 4 evangelhos de cor. Qualquer passagem a gente sabe de cor, né? Mas um dia, enfim, a gente compreende que não é só a forma, é fundo, que precisamos aprender o fundo da lição, sairmos da superfície das palavras, como fala Chico Xavier, para irmos na essência do ensinamento, e aí, enfim, o ensinamento passa a fazer parte da gente para a eternidade. Jesus vira para Marta e fala, quando ela reclama, né? Senhor, não te incomodas que Maria não me ajude? E aí Jesus, com muito respeito ao trabalho de Marta, fala para ela: Marta, Maria ficou com a melhor parte. É de pensarmos, meninas, se temos conseguido trazer para o nosso coração a melhor parte da vida. Viu? A essência dos ensinamentos, a essência dos momentos, a essência das pessoas, tá bom? O que vale, a melhor parte é a vivência da boa nova de Nosso Senhor todos os dias, a essência que a gente assimila para nós, das pessoas, dos momentos, das lembranças, das lições. Nunca mais nos esquecermos disso, tá bom? Como dizia Madre Teresa de Calcutá, faça o que você quiser, esteja onde você puder, mas quando você estiver diante de uma pessoa, seja apenas uma alma, tocando outra alma. Marta, disse Jesus, Maria pegou a melhor parte. Maria pegou a lição, o contato com o mestre, a convivência com o mestre, para transformar a sua vida para a eternidade. Que nós também, mulheres, nesse mês sejamos capazes de pegar a melhor parte. A melhor parte, a essência do ensinamento de Jesus, que se consubstancia todo na lei de amor. E tragando para nós a vivência, a efervescência do amor como mola propulsora da transformação de nós mesmas para a eternidade. Queria encerrar nossas reflexões essa noite tão lindas, baseadas aqui nas histórias contadas em Boa Nova, viu, Céu? Psicografia do nosso Chico, pelo Espírito Humberto Campos, o Monte X, né?
Queria encerrar as nossas reflexões de hoje lembrando-nos de Joana de Cusa. Lembram de Joana de Cusa? Joana era uma mulher romana, era esposa de Cusa, né? Que trabalhava para Antipas. E Joana tinha muita infelicidade no casamento dela. O marido não a entendia de forma alguma. Um dia ela procura Jesus. Jesus vê o sofrimento daquela alma e fala para ela que devia amar o esposo, aprendendo na convivência a ser um ser humano melhor. Amá-lo como filho que fosse. E ela compreende ali a lição do amor. Se não der certo, mestre, ele falando mais. E ela compreende que o caminho só pode ser amoroso, que não há outro caminho pra gente. Na convivência, nos desafios, nos aprendizados, no labor de todos os dias, sempre colocar amor, porque é da nossa natureza como mulheres amarmos, tá bom? Afinal de contas, lembra, somos o único portal para os espíritos virem. Isso significa que nós podemos fazer construtos amorosos, onde estivermos, como estivermos, no que fizermos. E aí, Joana então aprende a amar. A vida passa, as condições materiais dela se mudam, se modificam. Não se apegue, tá? Aos cenários terrenos, tudo muda na Terra com muita velocidade. Lembra? Pega a melhor parte, sempre. Sempre aquela que passa a te pertencer, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. A Joana era cristã. Um dia o marido vem a falecer, ela se torna então uma empregada doméstica daquelas antigas amigas, quer dizer, ditas amigas dela, né? E aí nesse cenário então ela é denunciada. Né? Já se passavam algumas décadas do episódio de Feliz a Crucificação. A perseguição aos cristãos acirrava-se. Ela é denunciada, ela e o filho. Ela tinha um filho jovem. Como cristã, ela já era uma idosa nessa época. Tinha perseverado no bem, trabalhado no amor, tentado colocar, aplicado amor e fé. Jesus falava para ser fiel àquilo que ela acreditava, né? A perscrutar-se e viver em consonância com as leis de Deus que habitavam nela. E ela vive uma vida reta, em consonância com o que ela acreditava, com fidelidade àquilo que ela sabia e profundamente amorosa. Até que ela é entregue como cristã. E vai para o circo de Roma, né? Que era a diversão da época. Queimar os cristãos vivos ou ser jogado pelas feras. No caso dela, foi amarrada a uma tocha, já a senhorinha idosa e o filho do lado. Naquele dia, a diversão do povo infeliz era ver os cristãos serem queimados, né? Simplesmente porque os cristãos acreditavam em algo que os romanos não conseguiam entender, né? Muito cuidado para ainda hoje não há mais circos de Roma, mas muitas vezes estamos apartando do convívio, fazendo sofrer pessoas simplesmente porque não conseguimos compreender a forma como eles escolhem viver. Muito cuidado para nós agirmos mais assim, né? E aí ela tá ali amarrada a madeiro, mas vocês lembram, né? Ela era uma cidadã romana na origem. Então ela tinha o direito de abjurar ao Cristo. E ela seria liberada daquele suplício. Mas Joana lembra-se de Jesus naquele momento infeliz dela, né? Aquele momento crucial para ela, né? Amarrada ao pórtico, ela vê o filho sofrer chicotadas e o soldado fala para ela que se ela abjurasse, ele libertaria a ela e ao filho. O filho em desespero grita: abjura, mãe, abjura por mim que sou teu filho. Como mãe, eu penso que esse foi o momento mais doloroso para ela. Foi ver o sofrimento do filho, né? Que nos dói na nossa alma profundamente, né? Ver o sofrimento daqueles que mais amamos. E aí ela lembra de Jesus, convidando-a a ser fiel nos propósitos e a amar a tudo e a todos, independentemente dos cenários. E aí, lembrando de Jesus, da figura linda de Jesus, ela fala: cala-te, filho, cala-te. Pois até Jesus, que era puro, sofreu na terra, quanto mais nós. E aí, então, porque ela não abjura, o soldado vai colocar atear fogo nela, em primeiro lugar, né? E aí as labaredas começam a queimá-la. E ela começa a ser queimada viva. O soldado, então, num laivo de ignorância espiritual, ainda grita: então, somente isso que o teu profeta te ensinou a fazer? A morrer queimada? E aí ela fala: não, soldado. Acima de tudo, Jesus me ensinou a vos amar. E ela falava com sinceridade que acima de tudo, das lágrimas, das dores, dos sofrimentos, né, da terra, ela tinha aprendido a amar. Amar inclusive os ignorantes, aqueles que não a amavam e que não a compreendiam. Porque o amor, como diz Divaldo Franco, é a alma da vida. Lembro-me de Divaldo que Joana de Cusa é a nossa Joana de Ângeles. Hoje a mentora dele, uma alma de escola, da qual não podemos aquilatar a amplitude da luz. A convivência com Jesus pode ser dioturna para nós. Convidemo-lo como nosso maior amigo, como nosso mestre, como nosso Senhor, para nos ensinar a andar como mulheres na terra, amando cada vez mais. Como ele ensinou a Thalita, como ele ensinou a Joana,
como ele ensinou a Maria de Magdala, como ele ensinou a todas as mulheres da sua época e de todas as épocas da humanidade, porque Jesus não passa. Que ele nos ensine, nos mantenha de pé, nesta vida e em todas as vidas, para sermos as melhores mulheres que conseguirmos ser. Obrigada, pessoal.